a escola de novos membros. Pela última vez, vou repetir o propósito. O propósito dessa série de estudos, que tem esse nome, né, Escola de Novos Membros, é a ministração de alguns temas importantes para aqueles que desejam se tornar membros oficiais da igreja local. Então, nós ministramos alguns temas importantes para a compreensão, para a análise daqueles que, então, querem assumir um compromisso de membresia. Nós abordamos temas que mostram quais são os aspectos da fé que nós professamos biblicamente, quais são as visões que a igreja tem a respeito de pentecostalismo, o evangelho, sobre governo da igreja, membresia, conduta, né, ética cristã. Passamos por vários temas. Creio que todas as aulas foram gravadas, né? Os slides estão à disposição. E hoje nós vamos encerrar essa escola de novos membros com o tema Eclesiologia, especificamente sobre disciplina eclesiástica. Então nós vamos falar desse tema nessa noite. Um tema complicado, um tema muitas vezes indigesto, que é a causa às vezes até de muitos problemas na igreja, de pessoas saírem das igrejas. Mas há uma necessidade de nós nos debruçarmos nesse tema, nesse aspecto, porque como nós estudamos em uma das nossas aulas, uma igreja saudável depende de uma disciplina eclesiástica saudável. Sem disciplina eclesiástica não existe igreja saudável. Nós vamos entender isso bem hoje. Apesar de ser um assunto não muito admirado e ser um assunto ácido de tratarmos, nós não podemos negar, segundo as Escrituras, que uma igreja sem disciplina bíblica não é uma igreja saudável, não é uma igreja bíblica. Então, para você que nos visita essa noite pela primeira vez, você que ainda não professa uma fé evangélica, ou você que veio de outra igreja, quero contextualizar, então você na nossa aula de hoje, no nosso ensino, é um assunto voltado para membros da igreja, pessoas que já têm um compromisso, né? E digamos assim, é um assunto de dentro de casa. E você que nos visita é bem-vindo a aprender esse tema conosco. Afinal de contas, a palavra de Deus, seja qual for o tema, ela é viva, eficaz, ela é eficiente para nós e sempre nos traz aprendizado. Então, como eu disse na primeira vez, reafirmo novamente, trata-se de um projeto nessa escola de membros para aqueles que são salvos, são batizados, para aqueles que querem se tornar membros e já passaram por algumas etapas da vida cristã. Se você é alguém que não tem certeza da sua salvação, se você é uma pessoa que não tem certeza se herdará a vida eterna, nunca ouviu o evangelho, você é bem-vindo para participar da aula de hoje, mas não se esqueça que você precisa priorizar um outro assunto, que é realmente o perdão dos seus pecados, sua conversão, sua reconciliação com Deus. Isso vem muito antes de nós nos tornarmos membros de uma igreja. Mas vamos lá, você é bem-vindo de qualquer forma, mas não se esqueça disso. Vamos fazer uma oração, novamente, para iniciarmos o estudo. Senhor Jesus, receba nossos louvores, nossa adoração. Como nós cantamos, reconhecemos mais uma vez que somos pecadores, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Nesse momento, nós vamos nos debruçar na Tua palavra, vamos calar todas as vozes para ouvir apenas uma, a voz do Senhor. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, prepare os corações,
que eles todos aqui possam compreender, e não somente isso, serem moldados à tua vontade em relação a esse tema tão delicado, tão necessário para a saúde da igreja. Que o teu reino avance, que a tua igreja seja purificada, que possamos ter o privilégio de sermos um povo que frutifica e aponta para a tua santidade. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se está funcionando aqui. Funcionando. Então temos aí disciplina eclesiástica, algumas abordagens introdutórias, como sempre nós fazemos. Não vai ser propriamente uma exposição bíblica até a metade da aula, que nós precisamos ver alguns conceitos, por isso até nós usamos slides nesse tipo de ensino. Definição. O que é uma disciplina eclesiástica? É engraçado, eu já participei de muitas entrevistas de novos membros, ou de batismo também, e a pergunta que a gente geralmente faz é: você já recebeu alguma disciplina eclesiástica? Nós perguntamos para as pessoas que vão entrar na igreja: por que você saiu da igreja anterior? Você já foi disciplinado? E é engraçado que a cada 10 entrevistas, 9 respondem assim: eu não sei o que é disciplina eclesiástica. O que é isso? As pessoas não sabem. Aí você chega e fala assim: é ficar de banco. Agora eu entendi. Disciplina eclesiástica, ela se resume a ficar de banco. Sair da portaria, sair do ministério de louvor por um tempo, ser afastado de alguma atividade. É isso que é disciplina eclesiástica. Você leva um chá de banco por algum tempo para você, por alguma coisa que você fez. E essa é uma definição extremamente rasa e medíocre sobre disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica certamente envolve afastamento de atividades, mas está longe de ser aquilo que realmente é disciplina eclesiástica segundo a Bíblia. O que é, então? A definição é a medida a ser adotada pela igreja em face do membro impenitente. Vamos parar aqui na definição. Essa expressão eu vou falar muito. O membro impenitente. Primeiro, membro. Disciplina eclesiástica não é para pessoas que não são da igreja. Você que nos visita, você que não é um cristão ainda, como eu disse, o assunto que nós vamos tratar hoje, ele é voltado para as pessoas que participam das igrejas e, mais do que isso, são membros de uma igreja. A igreja é, sim, dividida entre pessoas que frequentam e pessoas que são membros da igreja. Primeira definição importante: disciplina eclesiástica é para quem é membro de uma igreja. Nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem todos os que estão sentados aí nessas cadeiras são cristãos, são salvos. E mais do que isso, talvez nem todos são membros de uma igreja. Então a disciplina eclesiástica é algo feito para membros de uma igreja. E um membro impenitente. O que essa palavra quer dizer? Que palavra estranha. Impenitente é uma pessoa que não se arrepende. Essa é a definição. Impenitente é aquele que é chamado a uma mudança, que um líder, chega para essa pessoa e mostra o erro, e ela não se arrepende, e ela não deixa de praticar aquilo. Isso é um membro, uma pessoa impenitente. É um obstinado, que sofre a correção e não muda. Não aceita o erro. Ele é impenitente. Essa palavra é muito importante para você entender o tema disciplina eclesiástica. Então, disciplina é uma medida adotada pela igreja em face do membro impenitente, que desrespeita os deveres bíblicos de membresia. Lembra que nós estudamos na última aula os deveres da membresia? Vamos ver se a gente lembra rapidinho. Nós falamos sobre união,
nós falamos sobre o estudo da palavra de Deus, nós falamos sobre participação na programação, nos cultos, nas atividades, nós falamos de compartilhar a vida, nós falamos sobre santidade, bom testemunho, vida reta, nós falamos sobre contribuição espiritual e contribuição financeira. Nós falamos sobre cuidado da família, que é dever do membro, principalmente o marido, cuidar, evangelizar, edificar a sua família. Aqueles deveres que nós estudamos na última aula, eles são um grande resumo do que a Bíblia fala sobre deveres de membros. A disciplina eclesiástica é uma medida que a igreja, representada pela liderança, toma para corrigir um membro que não cumpre os deveres. Aí você vai parar para pensar assim, nossa, mas disciplina eclesiástica é para quem não lê a Bíblia? É. Disciplina eclesiástica é para quem não participa das orações, quem não contribui em oração pela igreja? É. Disciplina eclesiástica é para quem não cuida da sua família? É. Para quem não contribui? Sim. Nós somos acostumados com disciplina eclesiástica quando a pessoa adultera, quando a pessoa divorcia, sempre voltada a uma questão de imoralidade. No máximo é isso. Uma pessoa que é orgulhosa, que não cuida da família, que não lê as escrituras, não cresce em conhecimento bíblico, não contribui com as orações da igreja, não é participativo, não está presente nas atividades. Nós nunca vimos disciplina por conta de algo assim. Nós podemos aprender muito com os puritanos nesse aspecto. Antes da ceia do Senhor, havia um momento no culto dos puritanos, um culto de confissão de pecados. E não era raro um homem puritano pedir a palavra diante da igreja e dizer: essa semana eu não li a Bíblia. Por conta disso, eu estou confessando meu pecado diante da igreja, não vou participar da ceia e estou me autodisciplinando nesse momento, porque eu não li a Bíblia essa semana. Se nós fôssemos aplicar isso ao pé da letra, ninguém ia tomar ceia, né? Enfim, disciplina eclesiástica é um ato de correção de um membro impenitente em relação aos deveres bíblicos de membresia. Objetivos. Quais são os objetivos da disciplina eclesiástica? Primeiro, produzir arrependimento no membro. Esse é o alvo principal da disciplina eclesiástica. Se uma liderança de uma igreja aplica a disciplina eclesiástica visando a humilhação ou a punição, ou até mesmo uma medida política dentro da igreja, esse irmãozinho está querendo passar a perna em mim, eu vou disciplinar ele e tirar ele do meu caminho. A gente vê muitas coisas acontecendo dentro da igreja hoje. Se for qualquer um desses motivos, essa disciplina não é bíblica. Uma disciplina tem que ser aplicada no primeiro momento com a intenção de gerar arrependimento. Não é, no primeiro momento, o objetivo de humilhação, de fazer a pessoa ser envergonhada, de acabar com a moral da pessoa, entristecê-la, e nem punição. Em nenhum momento Deus recomenda a disciplina eclesiástica como forma de punição. A punição não cabe à igreja, a punição cabe a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 7, 8-9. Porquanto, olha o que Paulo fala. Ainda que vos tenha contristado com a carta, que é a carta anterior,
A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de disciplina. A primeira carta que Paulo enviou à igreja de Corinto era uma carta de repreensão severa. Na segunda carta, ele vai falar um pouco do que ele tinha escrito. E ele diz assim: ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, ou seja, eu não fico satisfeito porque eu acabei entristecendo vocês, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Paulo quer dizer, eu enviei uma carta de disciplina porque eu quero o bem de vocês, eu não queria que vocês sofressem dano. E para que vocês não sofressem dano, vocês precisariam se arrepender. Somente por meio de uma disciplina que vocês poderiam se arrepender. Então o alvo da disciplina é arrependimento, mudança. É a figura do pai que corrige o seu filho. E ele deve corrigir o filho com amor, visando a mudança. Não visando o açoite, a disciplina física pela punição. Não, é para que aquela constrição, aquela tristeza gerada no filho, promova mudança, promova arrependimento, e ele caia em si, ele veja o erro, e ele mude de atitude. Esse é o objetivo da disciplina eclesiástica. Produzir arrependimento. Segundo, restaurar o membro. É o que diz 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse versículo 10 está inserido no mesmo contexto do verso anterior. Então ele quer dizer o seguinte: quando eu enviei uma carta de disciplina a vocês ficaram contristados, tristes, e vocês se arrependeram. E aí ele vai dizer, a tristeza que Deus produz por meio da disciplina gera arrependimento para a salvação, gera restauração, gera a própria salvação nas pessoas, gera progresso. Aquele que é disciplinado, ele é reerguido, ele levanta, ele muda, ele evolui. E ele diz... Por isso que ele diz que a tristeza de Deus produz arrependimento. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo são os aspectos ruins do mundo. O mundo aparentemente traz felicidade, mas depois a tristeza que o mundo gera é para a morte, é para a perdição. Mas Deus gera tristeza em nós por meio da disciplina para haver salvação. Então nós temos que entender que o objetivo de uma disciplina é restaurar o membro. Significa dizer que a disciplina, como um fim em si mesmo, quando ela é só para disciplinar e não tem restauração, não atinge o objetivo. Uma disciplina que só afasta a pessoa da membresia, não gerou objetivo. É uma disciplina aplicada com amor, com atenção. A igreja dá o respaldo, a igreja mostra, você está errado, você vai ser disciplinado, mas venha, continue conosco, nós juntos podemos te ajudar, te reerguer, não fique triste, vamos em frente. Esse é o objetivo da disciplina. Tem que ter restauração. Se não teve restauração, não foi eficiente. Produzir temor nos demais membros é também o objetivo da disciplina. Olha o que diz 1 Timóteo 5:20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Geralmente a disciplina eclesiástica gera maledicência no meio da igreja, gera fofoca, gera crítica, gera abandono, gera julgamento. Aquele lá, olha lá, eu sabia que ele era daquele jeito.
Tá vendo? Foi disciplinado. Ficou de banco. Tá vendo? Eu sabia. É um pecador. Não é isso que tem que gerar nas pessoas que assistem à disciplina. O membro de uma igreja, quando vê o outro sendo disciplinado, segundo as Escrituras, precisa gerar no coração temor. Temor da liderança? Não é temor da liderança. Temor de Deus. Temor do próprio pecado. Temor no sentido, eu posso ser o próximo se eu não corrigir a minha rota. Se eu não depender do Espírito Santo, eu posso cair. Aí você se coloca no lugar da pessoa, no sentido, eu poderia estar lá também sendo disciplinado, porque eu sou pecador. Nós somos pecadores. Isso gera temor, isso gera reverência, isso gera zelo. E quando você faz isso, você se coloca no lugar do disciplinado e ajuda ele. Ama ele, perdoa. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente a maledicência e o julgamento. E por último, purificar a igreja é um objetivo da disciplina. Nós saímos de um objetivo principal, que é arrependimento, mas se não houver arrependimento, o objetivo passa a ser purificação da igreja. E aqui Jesus vai falar com muita ênfase. O texto indicado diz, 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa jactância, a soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Esse é um ditado que a gente tem. A laranja podre, no meio das que são boas, acaba fazendo as demais apodrecer. É a mesma coisa. Um pouco de fermento faz o bolo e o pão ficar levedado por completo. Não sabeis que a laranja podre no meio das laranjas boas acaba prejudicando? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. É um texto no contexto de disciplina. Lançai fora o fermento. Então, no final das contas também, o objetivo é trazer purificação da igreja. Lançar fora é um termo muito forte, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Procedimento. Disciplina eclesiástica, ela tem um procedimento. Tem uma forma certa de se fazer, biblicamente. Não é de qualquer jeito que se faz uma disciplina eclesiástica. O procedimento da disciplina eclesiástica deve corresponder adequadamente ao tipo de pecado cometido pelo membro, em relação a cada caso concreto. O que eu quero dizer? Não tem uma apostila, uma receita de bolo na Bíblia mostrando como deve ser. Exatamente. Não é algo fechado, não é algo rígido. Cada caso vai exigir um tipo de disciplina. Por exemplo, um irmão que, por exemplo, ele está com falta de zelo nos seus compromissos. Um músico, geralmente músico é assim, brincadeira. Um músico que falta do ensaio, chega atrasado, né? Chega atrasado, não vai, não dá satisfação. Ele precisa ser disciplinado. Essa disciplina de um irmão assim não é a mesma disciplina de um irmão que, por exemplo, cometeu um homicídio na cidade. É a mesma coisa? Não. A atitude não é a mesma. A forma de tratar não é a mesma. Por exemplo, um irmão que toca, é um músico da igreja, chega atrasado, o primeiro ato de disciplina, geralmente, é uma conversa. É um aconselhamento da liderança. É algo instrutivo. Agora, uma pessoa que cometeu um homicídio na cidade, é um membro da igreja, e trouxe um escândalo geral. A primeira atitude não vai ser uma conversa. Não vai ser suficiente esse tipo de disciplina. No mínimo, ele deverá ser afastado das suas funções.
Se ele se arrepender, se houver arrependimento, tudo bem. Nós estamos trazendo uma hipótese, um exemplo. Mas a primeira atitude não vai ser suficiente uma conversa. No mínimo, ele tem que se afastar das atividades por um período. Por isso que eu quero dizer que cada caso vai exigir uma providência de sabedoria. Não é todo caso que vai ter expulsão e exortação diante da igreja. Mas também não é todo caso que é só conversando, passando a mão na cabeça. Ah, meu filho, você adulterou? Não, pode continuar pregando. Pode continuar tocando. Não. Dependendo do caso, tem que ser tomada uma providência pública. Então, nós temos que analisar muito bem o caso concreto para ver que tipo de atitude demanda. A disciplina eclesiástica deve seguir as etapas descritas por Cristo aos discípulos em Mateus 18. Em geral, nós temos em Mateus 18 a forma como a disciplina tem que acontecer. É uma recomendação de tudo o que é possível fazer para uma pessoa, para que ela se restaure, ela se arrependa. Mas não é uma cartilha, repito, não é um passo a passo rígido. Pode ser que a atitude, o pecado, exija uma exclusão como primeira atitude. Mas nós vamos ver aqui o que Cristo aconselha. Vamos abrir então no texto, Mateus 18, versículos 15 a 20. Nós vamos ver de maneira geral esse texto. Quais são as etapas que Cristo estabelece, ou as opções estabelecidas para a disciplina eclesiástica. Mateus capítulo 18, versos 15 a 20, diz assim. Vamos ao primeiro ponto aqui. Nós já lemos o texto no início do culto. Esse texto vai nos mostrar que o primeiro passo que pode ser tomado, dependendo da situação, da gravidade, é a arguição pessoal. É um monte de palavra difícil, né? Arguição. Eu gosto de trazer também para vocês alguns termos que fazem vocês crescerem também na linguagem teológica, né? Não quero trazer tudo mastigadinho, que assim a gente não cresce. Arguição pessoal. No bom português é chamar no canto individualmente, chamar na chincha, chamar de canto, conversar pessoalmente. É uma conversa entre duas pessoas. Aquele que corrige e o que é corrigido. Olha o que diz o verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, por isso arguição, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeira recomendação que Cristo dá, a depender da situação e do pecado. Chame o seu irmão pessoalmente para corrigi-lo biblicamente. Eu reconheço que esse é um tipo de prática em extinção. Esse é um tipo de prática mal utilizada. Geralmente, quem vai corrigir é sem sabedoria, às vezes nem tem moral para corrigir, não sabe abordar com amor, aborda com soberba, com o dedo na cara, às vezes injustamente, a acusação é injusta, não tem sabedoria nenhuma. Falta muita sabedoria para as pessoas hoje praticar esse tipo de coisa. Muito difícil. Nós conhecemos situações, talvez você já passou por situações assim. Pessoas que em nome da Escritura, e é bíblico, tá? Admoestações mútuas são bíblicas. Paulo recomenda. Admoestai-vos uns aos outros, corrijam uns aos outros. Isso é bíblico. Então a pessoa chega em nome dessa admoestação pessoal e vai
isso tem acontecido muito, esse erro. Na verdade, muito antes de querer corrigir, tem gente que faz o seguinte: fofoca. Em vez de ir lá corrigir a pessoa, em vez de, por amor, chamar a pessoa para corrigi-la, não. Começa a falar, como chama o irmão, fala assim, vou te falar uma coisa, mas você não fala para ninguém. Sempre assim que começa. E não adianta falar isso. Todo mundo vai falar um pro outro. Vou te falar uma coisa, mas você não fala para ninguém. Fulano fez isso, isso e isso. Quando uma pessoa conta o pecado de uma pessoa para outra, ela não está contribuindo em nada para o crescimento e arrependimento do pecador. Não contribui em nada você contar o pecado do outro membro da igreja. Não tem sentido. Se você, como membro, quer o bem do seu próximo, a primeira coisa que a Bíblia fala para você fazer é chamar ele pessoalmente e falar sobre esse pecado. Se você acha que é uma boa intenção você chegar para um terceiro e contar o que o outro fez, você está cometendo um grande erro. Porque não adianta nada você contar para o outro. Você só vai colocar um irmão contra o outro. Aquela pessoa que você fofocou vai olhar para o pecador e falar: vixe, que lá não presta mesmo não. E aí a fofoca vai passando e não tem utilidade nenhuma. Você ama o seu irmão quando ele peca? Vai arguí-lo pessoalmente. Vai conversar com ele e fale com sabedoria. Segundo motivo que não dá certo, não tem dado certo, e não estou falando que não é bíblico, não estou falando que Deus errou, mas porque nós somos pecadores e a nossa geração é uma péssima geração de crente. O segundo motivo, primeiro é que quem vai corrigir não tem sabedoria. Faz errado, faz sem amor, acusa, às vezes comete injustiça. Segundo, quem ouve, quem cometeu o erro e está sendo corrigido, não se submete. Quem é você para falar isso de mim? Você não é pastor? Você não é diácono? Você não é bispo? Você não é profeta? Você não é o Messias? Você não é um extraterrestre? Não vou te ouvir. Não aceito o que você fala para mim. Felizmente, nós temos visto isso. Que essa igreja local possa desenvolver em santidade esse tipo de coisa. Porque não é pelo fato do irmão que pisou no sua unha encravada que você vai levar para o pastor. Ai, pastor, pisou na minha unha encravada. Vai conversar com o irmão. Não deixa o negócio virar um incêndio na floresta. Conversa. Ô, irmão, fiquei chateado, assim. Vamos resolver. Toda a igreja que usa esse tipo de coisa com sabedoria, evita aquela fofocaiada, aquelas picuinhas, aquele disse não me diz. Ai, pastor, sei que. A gente tem que ter sabedoria e maturidade. Por isso que Cristo recomenda esse primeiro passo. Conversa pessoalmente. Por quê? Porque se o caso e o pecado for resolvido no primeiro passo, olha que maravilha. A situação ficou entre duas pessoas, o pecador se arrependeu e ninguém mais ficou sabendo. Ficou entre eles, preservou a reputação do irmão e a igreja só ganhou com isso. Veja que maravilha. Segundo passo, arguição com testemunhas. Verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. 2 ou 3 testemunhas. Agora, significa o seguinte: esse pecador que foi chamado no canto, ele não se arrependeu. Ele continuou sendo um pecador impenitente. O primeiro passo não resolveu. Ele continua pecando consciente. Ele continua na prática. O que vai acontecer? Agora, não vai ser mais individualmente. Agora nós vamos chamar
algumas pessoas para participar desse segundo passo. Teologicamente falando, esse termo testemunhas é mais adequado que aqui seja a liderança que entre em ação. Não é qualquer testemunha, qualquer pessoa. Não é uma participação de testemunha só para ouvir. Há uma boa recomendação de que nesse passo já a liderança participe do que está acontecendo. Olha, pastor, já falei com fulano, não deu certo, já tentei resolver entre nós, mas continua acontecendo. Então, considerando que a liderança, em tese ou em teoria, é mais sábia, é preparada, são homens de Deus, são homens cheios do Espírito Santo, são homens que estão na liderança não à toa, porque são um pouco mais maduros, talvez, nesse momento, seja um bom momento para a liderança entrar e ficar entre poucas pessoas. Não deu para ficar entre dois. Vamos ter que chamar mais gente para ajudar. Chame a liderança. Participe a liderança. Essa pessoa pode ouvir. Essa pessoa começa a perceber que o caso está ficando sério, que seus pastores, idôneos, homens de Deus estão repreendendo biblicamente. Então, nesse passo é importante que essas testemunhas sejam a liderança da igreja. É o que é recomendado. Não conseguimos tirar isso literalmente do texto, mas na prática isso é muito bom. Porque o próximo passo, e eu já vou adiantar, é a arguição da igreja. Eu inverti aqui, aquela aspas era em cima, tá? Eu coloquei presbitério aqui, mas o presbitério era de cima. O terceiro passo que nós vamos ver é a repreensão da igreja. Então, não é muito sábio participar da liderança no terceiro ponto. Porque a liderança, já pensou, a liderança nem está sabendo do que está acontecendo. E de repente já conta para a liderança já para ir para a igreja? Não. Então, o presbitério no passo 2 é o melhor lugar para entrar na situação. Porque aí, no terceiro passo, a liderança já está sabendo e já tentou resolver. Ok? Então vocês invertem aqui e colocam o presbitério no passo 2. E é o que diz então o passo 3, verso 17. E se ele não os atender, ou seja, as testemunhas, né, no caso a liderança, dize-o a igreja. Terceiro passo é levar o caso, então, para a congregação, para a comunidade. Quando eu digo comunidade, são os membros. Não é para cultos públicos que tem visita e você está lá falando, ó, gente, o irmão da nossa igreja, o tecladista, não, o tecladista não. Aqui não tem. O baterista. Geralmente é baterista que dá problema. Brincadeira, se tem algum baterista aí, eu tô brincando. O baterista da nossa igreja, vocês viram que pensou num culto de domingo à noite, lotado a igreja, cheio de visita. Não, o nosso baterista, ele fornicou com a namorada, sabe? Pela 10ª vez, já foi repreendido. Não é muito bom, não é sábio. Estou falando de levar a igreja à membresia, uma reunião à parte, no outro fora do culto, em que vai ser mostrado, vai ser... Essa pessoa, então, o que ela fez, depois de tantos passos, depois da repreensão individual, depois com as testemunhas, olha, nós já tentamos, irmãos, agora a Bíblia nos recomenda, estamos apresentando a igreja, e esse irmão está fazendo isso, isso e isso, e ele é um impenitente, ele não se arrepende, já ainda nesse terceiro passo ele não se arrependeu. Então nós estamos colocando diante da igreja, para que vocês orem, para que vocês temam, em um aspecto muito importante. Paulo fala que a vergonha pública, essa vergonha que a pessoa passa diante de tantas pessoas, pode gerar arrependimento. Quando ele se vê, então,
advertido diante de toda a igreja, ele é contristado com mais força. E ele pode se arrepender com mais facilidade. Veja que até o terceiro passo, qual é o objetivo principal? Arrependimento. Tivemos 2 passos no início, guardando a reputação. Vai ficar entre só nós, vai ficar entre a liderança. Mas chegou no terceiro passo, nós vamos ter que abrir mão da sua reputação. Nós vamos ter que abrir mão, digamos assim, da sua moral. Nós vamos ter que contar para a igreja. Porque defender a sua reputação não é mais importante do que gerar arrependimento em você. Então nós fizemos com boa fé até aqui. Guardamos sua boa reputação até aqui. Mas é mais importante do que a reputação que você se arrependa. Então o terceiro passo vai ser, de alguma forma, gerar essa vergonha pública diante da igreja. Porque trata-se de uma constrição forte que pode gerar arrependimento. Arrependimento na pessoa e ela então muda a atitude, ela abandona o pecado e aí alcançamos o principal objetivo. Quarto passo, exclusão. É isso que na Igreja Católica chama de excomunhão. Excluir, colocar para fora. É o que Jesus disse no verso 17 a 20. 17. E se não os atender, diz a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que isso quer dizer? Se depois dos 3 primeiros passos, a pessoa não se arrepende, ela continua como um pecador impenitente, ela não muda, ela não aceita, ela mantém a sua conduta pecaminosa. Nós temos, nesse caso, indícios suficientes para constatar: essa pessoa não pertence ao povo de Deus. Essa pessoa não é um cristão. Ela não é salva diante de tantas circunstâncias. Não sou eu quem estou dizendo, não é a Igreja Aliança do Calvário, é Jesus Cristo recomendando. Depois que vocês buscam a restauração, o arrependimento daquelas 3 formas, no final só tem uma conclusão: essa pessoa não é salva. Ela não pertence ao povo de Deus. E agora o objetivo não é mais produzir arrependimento. Agora o objetivo é preservar a igreja, tirando então do meio dela o fermento, a laranja podre. É forte. Talvez alguns que estão aqui nunca ouviram falar que a Bíblia fala disso, de expulsar da igreja. E repito, não estou falando de visita, não estou falando nada disso, estou falando de membro. Isso é importante, irmão. Eu estou cansado de ver história assim. Nossa, tem uma igreja lá, não sei aonde, que o ministro de louvor está saindo com a vocalista da igreja. Quem já não ouviu um testemunho assim? Nossa, tem uma igreja lá não sei aonde, que o diácono é bicheiro. O diácono da igreja mexe com o jogo do bicho, com jogatina. É mesmo. Sabe, uns absurdos assim. E as pessoas blasfemam o nome de Deus. Nossa, que igreja, você é crente? Não paga conta, é caloteiro, é adúltero, é fornicador, é imoral. E está lá ainda. Meus irmãos, quando Jesus estabelece essa questão de exclusão, põe para fora, ele quer defender, em primeiro lugar, as outras pessoas que ficaram. Jesus quer mostrar e quer preservar a pureza dos que são santos. Porque imagina essa pessoa, continua pecando, continua do jeito que ela quiser. Ela vai contaminando os outros. Então, primeira coisa, Jesus quer preservar os demais membros. Segundo lugar, Jesus quer preservar a santidade do nome dele mesmo.
Jesus quer mostrar que ele não é um Deus picareta, que ele não é um Deus imoral, que ele é um Deus que não compactua com o pecado. Por isso que ele ordena a exclusão. Porque ele não quer que o nome dele seja blasfemado nessas situações. Então, a causa de muitas igrejas serem esculachadas pelos que não são da igreja é porque não aplica a exclusão. É porque não aplica a disciplina eclesiástica. E aí o joio vai ficando com o trigo lá no meio, a laranja podre vai ficando, e as pessoas só estão blasfemando o nome de Deus. Blasfemando o nome de Deus. Ser crente é isso? Ah, aquela igreja Aliança do Calvário, vixi, tem um cara lá que não sei o quê. Vixi. Você entendeu? Tem que excluir. Botar para fora. Já tentou restaurar, já tentou o arrependimento. Chega! Agora chega! Agora nós temos que obedecer a ordem de Deus. Exclui, purifica a igreja. Purifica o nome de Cristo. É forte. Mas é Cristo que mandou. Ai dessa igreja se não fizer isso. Ai dessa igreja local se não tiver essa coragem de excluir o impenitente. Ela vai minguar. Ela vai acabar aos poucos. Ela vai morrendo. Porque na igreja onde há pecado, na igreja onde há omissão, na igreja que, igual eu falei para você, o músico está fazendo aquilo, o diácono é não sei o quê. Nesse tipo de igreja, que o pecado está lá no meio sem ser cuidado, Jesus não derrama a sua graça. Ele sai da igreja. Ele tira o candeeiro. Aquela igreja fica morta, fica sem Cristo, fica sem o Espírito Santo, não há atuação de Deus. Ela fica estéril, ela vai de mal a pior. Então não caiam nesse erro. Não caiam nesse erro. Observação, a partir do passo 3, nós vimos aqui, o passo da apresentação à igreja, é necessário que o impenitente seja afastado de suas funções e da comunhão. Então, geralmente, quando nós vamos para o passo 3, que nós levamos diante da igreja, olha, igreja, tal membro, depois de repreendido 2 vezes, inclusive pela liderança, não se arrependeu. Então você conta para a igreja. É nesse momento que é mais adequado, eu repito, não é uma regra, mas geralmente é nesse passo que se afasta a pessoa das suas atividades. Porque não faz sentido uma pessoa ser apresentada à igreja nessa situação e continuar exercendo suas atividades. Ela precisa ser afastada pela falta de condição. Ainda que ela se arrependa, mas é preciso um tempo de experimentação, um tempo de restauração. Abordagens e considerações finais. Dois princípios bíblicos que andam juntos. Primeiro, brandura. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. É possível corrigir com brandura. Não é só possível, é necessário aplicar a disciplina com brandura. Nós temos que ser brandos, como Cristo é conosco. Cristo nos trata como filho. Cristo nos trata como um filho que às vezes é teimoso. Cristo nos trata como um filho que às vezes faz aquelas artes terríveis. Mas ele vem com brandura. Ele não se omite, ele corrige, mas com brandura. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vai falar também do segundo princípio, severidade. Olha o que diz Tito 1,13. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé.
Há necessidade de haver brandura com severidade. Quantas vezes eu já vi pastor falar assim, irmão, ele é tão brando que ele fala assim, ô irmão, não queria estar aqui te disciplinando. É que o fulano lá, ciclano não sei de onde, me pediu para vir aqui, então tá ficando feio para mim. Então, estou tendo que te disciplinar. Não, isso não faz sentido. Você está quase pedindo perdão pela disciplina que você está aplicando. Não, é com brandura, é com amor, mas é severidade. Olha, você pecou sim, você está errado. Nós amamos você, mas nosso amor exige que nós falemos a verdade para você, que você seja corrigido. Então se arrependa, irmão. Brandura e severidade. Coisa difícil, né? Deus nos dará graça. Cuidado com a maledicência e a omissão. Provérbios 6:19. 6 coisas Deus abomina. 6 coisas Deus odeia e a 7ª abomina. Aí a 7ª é testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina, ou é mais do que odeia, um mentiroso, testemunha falsa, que acusa o irmão falsamente, e o que semeia contenda entre os irmãos. É a fofoca que eu falei. É aquele que fala, você viu o que fulano fez? Nossa, você viu? Ciclano. Maledicência, não ajuda em nada. Só atrapalha. E cuidado com a omissão. Ah, mas fulano está tanto tempo na igreja. Nossa, mas fulano tem um dízimo tão bom, né? Ele tem uma fábrica não sei do que, o dízimo dele é alto. Ah, rapaz, eu sou pastor, eu ganho um salarinho. As finanças da igreja estão tão difíceis. Acho que eu vou deixar isso quieto. Omissão. Não pode omitir. Omitiu, entrou o pecado para dentro da igreja. Pecado dentro da igreja, não tratado, Deus se afasta da igreja. Deus não atua nessa igreja. Arrependimento não é sentimento, é mudança. A pessoa às vezes é disciplinada, ela chora, ai meu Deus, me perdoa. E é uma cena tão bonita que você fala, nossa, tinha que ser atriz da Globo, tinha que ganhar o Oscar, de uma cena assim. Gente, arrependimento na Bíblia não é mudança, não é choro, não é emoção, sabe? Não é a cena, não é teatro. É mudança, é abandono da prática. É abandono da prática, é mudança de atitude. Isso tem que ser visto pela liderança. Líderes devem ser denunciados com testemunhas. É o que 1 Timóteo 5,19 diz. Não aceiteis denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente com depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Há necessidade de que, quando se trata de pecado de um líder, seja feito com testemunhas. Por quê? Porque Satanás atua nisso, trazendo calúnias, ou seja, acusações que não são verdadeiras. Então é prudente, para que tenha certeza que não é algo de Satanás, é prudente trazer testemunhas para acusar pecado de líderes. Certo? Mas não é que líder tem privilégio, não tem nada a ver com o líder. Ele não é mais santo, ele não é impecável, ele não tem foro privilegiado, vai ser julgado no STF, nada disso. É para evitar uma acusação de Satanás. É como Paulo. Paulo recebia acusação uma atrás da outra. Por conta de Satanás. Então era preciso ter mais evidências para admitir o pecado de um pastor. A reintegração de pessoas excluídas, olha que interessante, pessoas excluídas podem voltar para a igreja. Sabia? E aí, eu disse para você que o objetivo da exclusão é purificar a igreja, não é? Mas indiretamente aquela exclusão também pode causar arrependimento. Ela foi excluída, ela foi tirada da igreja. Diante de uma situação dessa, pode ter arrependimento. Há indícios de que aquele homem, lá de 1 Coríntios,
Paulo disciplina ele na carta, dizendo que ele fosse expulso da igreja. Era um homem que tinha relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo ordena que ele fosse excluído, mandado embora da igreja. Na segunda carta, nós temos alguns trechos da carta que trazem indícios de que aquele homem excluído se arrependeu quando ele estava fora da igreja. E Paulo diz expressamente que aquela pessoa excluída, com arrependimento genuíno, poderia ser aceita na membresia, de volta, desde que o arrependimento fosse claro. Então, a reintegração de pessoas excluídas deve ser precedida de autorização da liderança. Não é também qualquer jeito que volta, voltou, o cara era pedófilo, de repente está voltando. Não. Nós vamos avaliar o caso. Nós vamos ver se arrependeu mesmo, se mudou. E mediante extrema cautela. Então, autorização da liderança e com muita cautela. Sendo que em determinados casos, algumas consequências são permanentes e impedirão o restabelecimento total. Isso é verdade. A pessoa pode ser aceita de volta depois da exclusão. Mas existem marcas que ficam. Existem marcas que não tem jeito. Um homem com um passado, uma pessoa que tem um passado de exclusão, desse tipo de coisa, de escândalo, é muito difícil ele ser pastor, por exemplo, um homem público. Não estou falando antes da conversão, tá, gente? Não estou falando do mundo. Estou falando de uma pessoa que causou um escândalo gigante na igreja, saiu da igreja, pois quando ela volta, precisa ter cautela. Não dá para ser uma pessoa que vai ocupar os cargos da igreja, por causa do testemunho dela. As marcas ficam, não tem jeito. Deus perdoa? Perdoa. Mas as marcas ficam. Uma pessoa que comete um crime, Deus perdoa? Perdoa. Mas ela pode ser presa? Pode, não tem jeito. Tem que ser punido. Algumas marcas ficam de maneira permanente. Mas um excluído pode ser, sim, aceito de volta. E aí nós terminamos a nossa escola de novos membros. Terminamos aqui. Como que eu quero encerrar? Nós falamos sobre ética cristã. Aula muito importante. Nós falamos sobre o culto. Como se cultuar a Deus, o propósito do culto, o princípio regulador do culto. Deixa eu ver se eu tenho uma memória boa. Nós tivemos 2 aulas sobre pentecostalismo. A origem e o desenvolvimento do pentecostalismo, a história, né? A segunda aula foi sobre dom de línguas. Por que a igreja local não pratica o dom de línguas? Depois da quinta aula, nós entramos. O que é a igreja? Nós falamos das suas marcas. Nós falamos da sua natureza, os seus propósitos. Lembra daquela aula que nós falamos? Que o propósito da igreja é simples, não tem segredo. Evangelizar o mundo e edificar os santos. O objetivo das portas para fora, o objetivo das portas para dentro. A igreja é simples, esse é o objetivo dela. Cuidar dos salvos e trazer os pecadores, evangelizar. Pois falamos sobre marcas, propósito, falamos sobre governo, tipo de liderança. Qual é o tipo de liderança da igreja local? Presbitério, lembra? Falamos das diferenças do tipo de liderança. Como que a igreja batista faz, a presbiteriana, a igreja católica, e fazemos a diferença disso. Falamos do pacto de membresia. Falamos do batismo? O batismo foi o Thales, né? Enfim, passamos pela igreja, passamos por essas questões da natureza da igreja. Foram só 8 aulas. O curso completo tem 26. Mas vocês vão poder estudar aos poucos, devagarzinho. Meu desejo é que tenha sido algo edificante, de aprendizado, que tenha sido algo esclarecedor, tenha sido algo que fez vocês crescerem em conhecimento, claro.
Mas a minha maior preocupação é a prática de tudo isso. E não a prática daqui agora, daqui a poucos meses. Eu falo a manutenção da prática. Quem foi edificado, quem gostou, quem concordou, quem ficou feliz com esses estudos, pode dar um amém. 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 Então eu vou deixar aqui 2 conselhos. Diante desse amém que eu ouvi, vou dar 2 conselhos. O primeiro conselho que eu vou dar é para a liderança da igreja. Claro, ainda nem tem uma liderança formalmente. Mas aqueles que serão líderes devem estar entre nós. Para os homens, de forma geral, que apesar de que pode ser que não sejam pastores, mas todo homem exerce uma liderança importante. Os homens são a coluna da igreja. Não são melhores que as mulheres, pelo contrário, são bem piores que as mulheres. Mas é a vontade de Deus que haja uma liderança masculina. Então, em geral, para os homens, mas principalmente para a liderança da igreja. Vocês serão tentados a fugir ou a incrementar aspectos da igreja que não são esses bíblicos que nós estabelecemos. Vocês serão tentados a omitir algumas coisas. Vocês serão tentados a acrescentar outras coisas. Haverá uma pressão do diabo, do mundo, de outras igrejas e até de membros que não são verdadeiramente salvos. Haverá uma pressão para que seja abandonada essa simplicidade. Haverá uma tendência, uma inclinação para sair dessas coisas simples, do evangelismo, do cuidado das pessoas, disso aqui que a gente aprendeu. Vocês serão tentados a colocar outros aspectos, a buscar outros objetivos. Vamos investir no canal no YouTube. Vamos ser uma igreja famosa. Vamos melhorar os aspectos do nosso culto. Vamos trazer coisas mais atrativas. Vamos deixar de disciplinar essa pessoa. Vamos buscar objetivos financeiros. Vocês serão tentados a fugir dessa linha. Vocês serão tentados. Não cedam a essa tentação. Permaneçam na simplicidade da eclesiologia bíblica. A Bíblia que só quer isso de nós. Fidelidade. Deus não vai cobrar um líder sobre quantos membros tinha na igreja dele. Deus não vai cobrar um líder lá no céu. Nossa, sua igreja tinha 10 membros. Não, você é inútil. Quantos inscritos tinha no seu canal da igreja? Só 100? Deus não vai cobrar esse tipo de coisa da liderança. Quantos livros você escreveu? Quantas conferências você fez? Quantas cruzadas? Você era um grande pregador? Deus não vai cobrar um líder nesses aspectos. Deus vai cobrar um líder no seguinte aspecto. Você foi fiel aos propósitos que eu estabeleci nas Escrituras? Você permaneceu fiel à doutrina, à prática, à ética? Você conduziu o seu rebanho nessa fidelidade? É isso que Deus vai cobrar. Não cedam à pressão de sair dessa simplicidade. Não cedam. Ainda que essa igreja, que hoje aqui tem 30, 40 pessoas, e ela se torne 5 pessoas, não abra mão da fidelidade às Sagradas Escrituras. Nosso objetivo é evangelizar os ímpios e edificar a igreja. Ponto final. Segundo recado, agora para os membros. Vocês falaram aí, nossa, eu amei esses estudos, ai que maravilha. Não, olha esse estudo de disciplina. Rapaz, disciplina bíblica é legal, hein? Nossa, gostei demais. Aí daqui semana que vem chega o pastor lá. Bate na porta, irmão, vem te disciplinar. Ih, pastor, quem é você? Isso aí é antibíblico. Não gostei dessa severidade, não. Você é injusto. Sabe o que acontece?
daqui 3, 6 meses, 1 ano, tudo isso que é lindo, maravilhoso, vai ter gente aqui dentro que vai se voltar contra. Eu não concordo com a disciplina. Não, eu estou falando com toda sinceridade, com a verdade bíblica, que o joio está no meio do trigo. Haverá pessoas que hoje falaram amém. Amém esses estudos, que vão se levantar contra. Isso é bíblico. O joio está no meio do trigo. Vocês serão tentados a pressionar a liderança a sair dessa simplicidade. Ou pior, esse conhecimento simples e maravilhoso que nós aprendemos, daqui a uns dias vira tédio. Perdemos o encanto pela Bíblia, perdemos o encanto pela simplicidade. Esse negócio de vir aqui, ouvir pregações positivas, já está tão fadonho, né? Nossa, igreja chata. Vocês vão ser tentados a sair da simplicidade. Vocês vão ser tentados a querer mais coisas, queria um negócio melhor. Vocês serão tentados e alguns vão se levantar contra. Qual que é o meu conselho? Que não sejam vocês. Que não seja você, individualmente, que vai ser o joio que vai se levantar no meio da plantação de trigo. Fique também, você como membro, fique na simplicidade. Porque uma igreja bíblica, escute bem o que eu vou dizer, uma igreja bíblica não tem nada a oferecer além de evangelho para conversão, em primeiro lugar, e segundo, doutrina e auxílio para seu amadurecimento. Conversão e santificação. É isso que uma igreja bíblica tem para oferecer. Se em algum momento você como membro olhar o evangelho e a santificação como algo entediante e algo que não tem mais brilho, o erro não está em você. Perdão, o erro não está na igreja. Está em você que já está esperando coisas além. Estou falando isso, parece um profeta, né? Nossa, você está prevendo o futuro. Não é profetada nada disso. Não adivinho RG, não faço nascer dente de ouro. A Bíblia diz isso. Paulo enfrentou isso por onde ele passou, pessoas se levantando contra a simplicidade. Lute contra isso. Lute contra isso. Deseje uma igreja simples. Com evangelismo, evangelho e santificação, amadurecimento, doutrina, estudo bíblico, Bíblia. Isso que é uma igreja saudável. O resto, banda, louvor assim, louvor assado, e a comunhão, e o congresso, e a prosperidade, e meu caroço. Não, isso não é um objetivo principal da igreja. Que Deus possa então dar graça a todos vocês, que essa igreja possa alcançar passo a passo cada vez mais a maturidade, o desenvolvimento, os departamentos que vão se abrir, a liderança que vai ser instaurada, os projetos que vão ser estabelecidos, o evangelismo, tudo que vai ser estabelecido. Nós estamos dando os primeiros passos. Passo a passo nós estamos indo. Mas tudo vai depender da fidelidade ao que foi ensinado. Na hora que vocês arredarem um passo fora do que a Bíblia ensina, pode fechar e ir para casa. Deus não vai estar com vocês. Sejam fiéis ao que Deus estabeleceu. Não adorem tradição, não adorem placa, não adorem homens. Adorem a Cristo e sejam fiéis ao que Ele estabeleceu. E aí sim, nós temos o potencial de ver um avivamento em São Joaquim da Barra. Depende da nossa fidelidade aos ensinos das Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de nos debruçarmos na Tua Palavra e nos deu o privilégio de concluir esse estudo, essa série que prepara membros, e
e traz os alicerces dessa igreja local a respeito da membresia, dos objetivos e tudo que há de ser feito. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, nós queremos te agradecer por esse conhecimento ter chegado a nós. Nós agradecemos por aqueles que deram suas vidas para que esse conhecimento fosse preservado. Homens morreram, nós sabemos que homens deram suas próprias vidas como mártires para que nós tivéssemos acesso a esse conhecimento legítimo das Escrituras. Mas que não fique só no aprendizado, que não fique só no acréscimo de conhecimento teórico. Mas, Senhor, dá perseverança aí que essa igreja local, a liderança que vai ser estabelecida, aos membros, aos obreiros, a todos aqueles que vão atuar aqui de alguma forma. Que seu Espírito seja derramado. Que o Senhor conceda a graça de Atos 2, de evangelismo, de expansão do reino, de salvação de almas. Senhor, não deixa eles sair da simplicidade. Que eles não cobissem as coisas dessa terra, que eles não cobissem a vaidade, que eles não cobissem a disputa, que eles não cobissem a numerolatria, nada disso. Mas que fiquem firmados na rocha que é Cristo, imutável. Que eles fiquem firmados nesses objetivos simples da igreja, que é evangelizar o mundo e também de edificar os salvos. Que essa seja uma igreja que reflete a tua glória, que alcance muitas almas, que possa protagonizar um avivamento nessa cidade, que possa derrubar o evangelho falso, que possa, Senhor, ser uma luz de esperança nessa cidade, de pregação genuína da tua palavra, e que Cristo, acima de tudo e de todos, seja glorificado, exaltado e adorado. Todo o joelho se dobre e adore o nosso Rei e Salvador Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir tantos meses. Foram 3 meses vindo aqui. Mas foi uma alegria, foi muito bom. E espero voltar mais vezes, em breve. Vamos ter nossa comunhão, nosso momento de confraternização, nossa jantinha. E a oportunidade, então, de nós estreitarmos nosso laço. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.